Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora nós iremos realizar as correções das nossas atividades do livro interdisciplinar. Nós vamos corrigir as páginas 42 até a página 51, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui na página 42, nós tínhamos 2 quadros para estar fazendo a observação, e na página 43 também mais 2 quadros, e a perguntinha número 1. Quais astros foram representados nas obras de artes? Então, nós temos o Sol e a Lua, né? Então, esses são os 2 astros. Aqui nós temos tanto aqui a Lua, o Sol e a Lua, né? Depois aqui nós temos a Lua. Depois nós temos aqui o Sol e aqui também o Sol, né? Então, nós temos aqui ao todo Sol e Lua. Depois nós temos as paisagens da superfície terrestre. Então, nós temos aqui o Chile, nós temos a China, nós temos na página 45 a África do Sul e aqui o deserto no Chile. E nós temos as perguntinhas 1. Que diferença você percebe entre as paisagens mostradas na imagem? Então, nós temos aí o clima, né, que é bem diferente. Nós temos em algum lugar o deserto. Depois nós temos lá no Chile as montanhas. Aqui, se vocês observarem, nós também já temos aqui um pouco de gelo. E depois aqui nós temos o deserto. Então, aqui o principal, eu vou escrever no caderno, porque não vai caber aqui, tá? Então, eu vou fazer uma folha de caderno as questões, tá? As respostas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente observa, vou por aqui, ó. Questão número 1. Então, primeira coisa de diferente que nós observamos é o clima. Depois, o que nós podemos observar? A vegetação, né? Em alguns lugares nós vemos árvores, outros nós, que nem no deserto, nós não temos nenhum tipo de árvore. Então, nós temos a vegetação como algo de muito diferente. Depois, o que nós podemos perceber? Que em algumas fotos há água, em outros não há água. Então, vamos colocar rios e lagos. Algumas têm, outras não, tá? E depois nós temos também algumas paisagens do tipo, aqui na África, nós já conseguimos observar construções feitas pelos seres humanos. E na B aqui, na B não, desculpa, na 4 aqui no deserto do Atacama, nós não temos nenhum tipo de elementos feitos pelo homem, de paisagens. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome. De paisagens. Esqueci, culturais. Nossa, fugiu o nome completamente da cabeça. E as paisagens culturais. Então, vamos colocar aqui ausência e presença de paisagens culturais, que são aquelas feitas pelo homem, ok? Depois, na 2, liste os elementos formados pela natureza e os elementos construídos pelos homens. Então, vamos fazer uma lista, né? Então, no 2, pela natureza. O que nós vemos nessas imagens que são aí construídos pela natureza? Então, nós temos o rio, nós temos o mar, depois nós temos aí o solo, né? Que nem aí no deserto há bastante chão, né? Bastante solo. Depois nós temos montanhas, nós temos também várias pedras, várias rochas, né? Também que dá para observar aí. Nós temos árvores e depois... E nós temos mais alguma coisa aí que nós podemos colocar que eu não observei. Montanha já foi colocado, rochas, pedras, árvores. Então, é isso, montanhas, rochas e árvores, ok? Essa vírgula aqui ela não tem. E depois pelo homem, pelo ser humano.
Então, nós temos aí pontes, casas, construções, se vocês colocarem, tá? É a mesma coisa. Nós temos ruas, prédios, não sei se vocês já colocaram como casas também, tá? É a mesma coisa, construções no lugar de prédios, tá? Nós temos aí o que parece ser um estádio, né, de futebol. Então, vamos por aqui um estádio. Observando nas outras mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, são isso. Prédios e... Desculpa, estádio. Então, pela natureza, nós temos o rio e o mar, que eu coloquei de diferentes aqui. Porque ao observar aqui parece ser um rio, né? Pra mim, calmo. E aqui já parece ser o mar. Depois, nós temos o solo, né? Que é predominante aqui no deserto. Nós temos as montanhas, que dá pra ver tanto aqui quanto no do primeiro, lá do Chile. Rochas, são várias pedras que nós conseguimos identificar por aqui. E as árvores. E depois, pelo ser humano, nós temos ponte, casas. Se vocês colocaram construções, já pode ficar no lugar de prédio também. Ruas e o estádio, que dá pra ser bem nítido aí. Depois, na 3, esses elementos existem no lugar onde você vive? Então, alguns sim, né? Alguns deles, sim. Principalmente porque nós temos um morro, né? Que lembra bastante aí uma montanha, o que eles também têm. Não é a mesma altura, né? Se vocês olharem aí, dá pra ver que realmente há uma diferença bem grande de altura entre eles. Mas não deixa de ser o nosso atrativo aqui, né? O nosso carro-chefe, que é o Morro do Diabo. Se você fosse escolher um lugar desse, qual você escolheria? Então, aí é opcional, né? Cada um vai responder o seu, uma pergunta pessoal. Não tem como a gente tá fazendo a correção desta questão. Depois, a página 46 e 47 era uma atividade que nós iríamos estar pulando. Então, nós vamos, então, para a página 48. Então, relacionado ao texto acima, nós íamos completar as questões abaixo. A é tudo que se vê e se percebe ao nosso redor. Então, a paisagem é tudo que a gente vê e percebe ao nosso redor. O rio e a ponte. O rio e a ponte são alguns exemplos de elementos da paisagem. Os elementos naturais são aqueles formados pela natureza. E os elementos culturais, que quase não saiu, né, na hora da aula, que engasguei, são aqueles construídos pelos seres humanos. Então, assim fica a nossa atividade 1. Depois, na página 49, nós tínhamos aqui só a perguntinha lá embaixo, como atividade 2. Então, que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas imagens acima? Também vou fazer a correção na folha, tá? Então, vou passar um traço aqui, ó. E aqui nós temos a questão número 2 da página 49. Então, nós, primeiramente, conseguimos identificar que na 1, o que predomina são os elementos naturais e na 2, o que se predomina são os elementos culturais. Então, na imagem 1, os elementos que predominam são os naturais. E na imagem 2, os elementos predominantes são os culturais. Ok? Então, assim fica 2. E tá lá que elementos compõem cada uma da paisagem.
Então, nós temos aí o rio, né? Paisagem 1. Nós temos o rio e árvores. E na paisagem 2, nós temos casas e prédios. Paisagem 2, nós temos casas, prédios, ruas. E que mais que nós podemos pôr aqui? Predominante o mar, né? Nós temos bastante aí o mar. E o mar. Então, assim fica a atividade 2 da página 49. Depois, na 50. Paisagem é formada por elementos naturais, e elementos culturais. Os naturais que compõem a paisagem natural e os elementos culturais que compõem a paisagem cultural, ok? Depois, na 4, em qual das imagens predominam os elementos naturais? Então, imagem 1. E que elementos aparecem nessas imagens? Então, nós temos rocha, rio, morro e vegetação. Vamos por aí? E gramas. Vamos por gramas, porque vegetação seria árvores e mais uma vegetação mais fechada, né? Mas se vocês colocaram vegetação, tá correto. Depois, qual das imagens predominam os elementos culturais? É na imagem 2. Quais são os elementos que nós conseguimos identificar? Então, nós temos uma ponte, prédios, casas, depois, que mais? Aqui está pedindo somente os elementos culturais, tá? Que aparecem nessa imagem. Então, por isso, nós não precisamos pôr nem árvores, nem um rio. São casas, prédios, pontes. Então, é só isso. Ponte, prédios e casas, ok? Depois, na página 51, vocês teriam que desenhar, né? Uma paisagem que teria tanto elemento natural quanto elemento cultural. Responder as duas questões que seriam, então, questões pessoais, né? Porque são relacionadas à imagem que vocês desenharam. E depois aqui nós temos o que nós temos aqui na nossa região. Então, vamos colocar os elementos naturais. Nós temos o morro, nós temos árvores, nós temos rios e o que mais nós podemos colocar aqui que nós colocamos nos outros? Acho que só, né? Nós temos os rios, as árvores. Acho que é só morro, árvores e rios. Esses são os nossos elementos naturais. E os culturais são casas, construções, se vocês colocaram, pontes e ruas, ok? Então, esses são o que nós temos aqui na nossa região. Então, não precisava fazer o desenho, né? Só listar aí o que nós tínhamos em nossa região, tanto de elementos naturais quanto os culturais. E aqui ele pergunta o que predomina. Então, aqui, o que se predomina é o elemento natural, tá bom? Então, aqui na nossa região, predominantes são os naturais. Nós temos muita vegetação por conta da nossa reserva, tá? Então, essas são as correções das nossas atividades do livro interdisciplinar. E já eu retorno com vocês com as correções das atividades de matemática. Um beijo e até lá!